coisas ruins do passado, você tem que classificar em duas coisas. Coisas ruins do passado que te fizeram crescer. Não é isso para você esquecer. O que você precisa esquecer é coisas ruins do passado que marcam negativamente a tua vida, que traz desequilíbrio emocional, que perturba a tua história, que trava o teu potencial. Você tem que romper com coisas ruins do passado que estão estragando a sua vida. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, fala com Deus, clama a Deus, arranque isso de mim, tire isso de mim, está perdoado, eu libero perdão, está cancelada a dívida. Você precisa romper com coisas ruins do passado. Então vamos lá, algumas coisas que você precisa decidir. A primeira, você precisa decidir romper com as coisas do passado. Preste atenção, os especialistas dizem que a nossa vida é constituída assim: 50% do passado, 25% do tempo presente e 25% do tempo futuro. Sendo que os 50% do tempo passado tem o poder de travar o presente e estragar o futuro, ou tem o poder de abençoar o presente e abençoar o seu futuro. Olha como é que o passado é algo tremendo. E aí você diz: pastor, o que eu tenho que decidir a romper? O que eu tenho que decidir a romper com o passado? Escute, as coisas ruins do passado você tem que classificar em duas coisas. Coisas ruins do passado que te fizeram crescer. Não é isso para você esquecer. O salmista no Salmo 119, versículo 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. Então, o tempo de adversidade dele fez ele crescer. O apóstolo Paulo em Romanos 5,3 diz: porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que Paulo está dizendo: a tribulação ensinou ele a ter paciência, a tribulação fez ele passar pela experiência, e a tribulação fez com que ele aprendesse a ter a esperança. Vou passar de novo e vou vencer. Então, lutas, adversidades, coisas ruins do teu passado que te fizeram crescer, não é isso que você tem que esquecer. O que você precisa esquecer é coisas ruins do passado que marcam negativamente a tua vida, que traz desequilíbrio emocional, que perturba a tua história, que trava o teu potencial. Vamos para um exemplo, é muito interessante. José vai dar o nome dos seus 2 filhos em Gênesis 41, versículos 51 e 52. E ele vai dar o primeiro nome do primeiro filho dele, Manassés. O que significa Manassés? Ele vai dizer: o Senhor me fez esquecer da casa do meu pai. O que aconteceu na casa do pai dele? Quando ele tinha 17 anos, ele foi arrancado abruptamente pela inveja dos irmãos e vendido como escravo. Aqui tem psiquiatras, aqui tem psicólogos e sabem que um adolescente entre 13 e 17 anos que sofre uma ruptura emocional violenta pode virar um esquizofrênico. Então, ele queria esquecer isso, porque isso não contribuiu para o emocional dele. Então ele diz: olha, eu vou dar o nome do meu filho de Manassés, que significa esquecimento. Eu quero esquecer do que aconteceu na casa do meu pai. Agora, ele dá o nome ao segundo filho, chamado Efraim, que significa prosperidade. O Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele não fala de esquecimento. Ele lembra que as adversidades que aconteceu na casa de Potifar e na cadeia contribuíram para a grandeza dele. Então, meu querido, coisas que te machucam, coisas que travam, você tem que esquecer. E aí você diz assim: mas pastor, como é que eu esqueço? Eu tenho que arrancar meu cérebro? Tem alguma minhoca aqui para tirar? Não, esquecer é, mesmo que você lembre, não te faz mal, porque você tem uma memória, e a memória faz registros. Você pode substituir pensamentos, mas você não deleta pensamentos, você substitui. E você substitui pensamento de algo que não machuca você. Agora, você tem que aprender
há duas coisas, meu amado, sobre essa questão ruim do passado: ou liberar perdão, ou auto-perdão. Não tem outra fórmula. Ou você libera perdão para quem te machucou nessa tua história, porque pessoas machucadas na história, tem gente no meio. Ninguém é machucado pela parede. Eu dei uma cabeçada numa parede, estou magoado até hoje. Ah, parede desgraçada. Não foi uma topada. Ah, meio fio. Até hoje eu estou magoado com meio fio. Não. Se você tem algum problema com o passado, tem gente, tem ser humano. Então, só tem duas coisas: ou você zera o seu caixa emocional, liberando perdão para quem te fez mal, porque quando você não quer perdoar alguém, a ferida emocional continua. Você já viu uma pessoa que tem uma ferida na mão por muito tempo? É mais ou menos assim. Quando a pessoa vai trabalhar ou vai fazer qualquer atividade, toda a atenção do seu cérebro, das suas emoções, está na atividade. Ele esquece da dor. Aí ele está trabalhando, concentrado no trabalho, está doendo, mas não está ativando o cérebro dele, porque a atenção dele está em outro lugar. E passa um colega e diz assim: rapaz, que ferida na mão. É minha mãe. Quando ele volta para a ferida, a sensação de dor vem. Isso é interessante. Então, está lá a ferida. Outra coisa, a ferida pode não estar doendo, mas é uma ferida. Mas se você bater em algum lugar, dói. Se não bater em nada, por exemplo, eu durante muito tempo eu tive unha encravada. Lembra, mãe? Minhas unhas nasciam para dentro da carne. Faltava uma vitamina. E aí, a unha do dedão, tanto na direita como na esquerda, entrava dentro da carne. Até descobri um especialista que me operou e atrofiou minha unha. Mas, meu irmão, estava eu numa boa. Uma vez eu pegava um ônibus muito tranquilo chamado Caxias Freguesia. Eu já andei nessa criança. E naquela minha época, tinha algumas coisas interessantes, porque eu ia para Penha, tinha que pegar no Largo do Tanque o Caxias Freguesia, minha mãe mora lá até hoje, para soltar em Madureira, para depois ir para Penha. E o Caxias Freguesia, hoje eu não sei como é que é, se tivesse uma pessoa no ponto, um homem no ponto, ele não parava o ônibus, ele dava uma freada e você tinha que pular dentro do ônibus. E aí duas coisas aconteceram comigo. Uma delas, eu estava sozinho no ponto e isso era tranquilo. Vinha o Caxias Freguesia no pau. Aí você, sinal, dava uma travada. Você tinha que pular para dentro. Num desse pulo, eu bati com o dedo na escada. Eu vi Abraão, Isaac, Jacó. Falei com os anjinhos e voltei para a terra. Cara, que dor violenta, porque tinha um machucado. Outra vez, eu estava nesse bendito ônibus, que eu ia de tarde para Penha, pegava ele massacradéssimo. Então, estou eu no Caxias Freguesia amarrotado. Eu sei que veio alguém e pisou em cima do meu dedão. Pela segunda vez, eu vi Abraão, Isaac, Jacó. E aí, quando eu voltei, que eu ia dizer um desaforo, era um negão de 2 metros de altura, que tinha acabado de pisar no meu pé. Quase que eu pedi desculpa a ele pelo meu pé estar embaixo do pé dele. Então, o que eu estou falando com essa história? Como machucado que não está doendo, mas quando alguém bate vai doer, assim são as feridas na alma. Você está numa boa, está tudo tranquilo, mas quando alguém ativa um mecanismo psíquico e emocional que vai ativar essa dor, desequilibra você. Você fica para baixo, você fica angustiado. Tem gente que entra em depressão. Então você tem que entender, você tem que aprender a liberar perdão. O maior beneficiado é você. O maior beneficiado é você. Porque quando você libera perdão, você se desvencilha da ferida. E outra coisa é o auto-perdão. Tem pessoa que não se sente perdoada. Não vai acontecer nada comigo, não? Não vai ter uma chicotada de Jeová? Não. Estou perdoado? Não. Eu não aceito. Não. É assim? Está perdoado e acabou? Rapaz, tem gente que preferiria viver na lei do que na graça. Porque a graça diz assim: está cancelada a tua dívida. Está zerado. Não tem um chicote? Bate mais, papai. As pessoas são assim. Então, em relação ao passado, ou você libera perdão, ou auto se perdoa. Agora escute isso. Por que Satanás é chamado do acusador? Por que Satanás está sempre olhando para o nosso passado? Por 2 motivos. Primeiro, ele não tem nada para oferecer para você para o futuro. Segundo, o futuro dele já está decidido. Está em Mateus 26, 41. Ele vai ser jogado no inferno. E ele não quer ir sozinho, quer levar gente. Então, cuidado. Se você quer acusar alguém, você está fazendo o papel de diabo.
Quem revira a história de pessoas para fazer acusação da vida delas, está fazendo papel de capeta. Então eu te aconselho, você tem que romper com coisas ruins do passado, que estão estragando a sua vida. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, fala com Deus, clama a Deus, arranque isso de mim, tire isso de mim, está perdoado, eu libero perdão, está cancelada a dívida. Você precisa romper com coisas ruins do passado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Decida.